Oi, meus cheirosos, aqui é Sibeli do canal Cheiro de Livros e no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre O Sol é para Todos, da Harper Lee. O Sol é para Todos vai contar a história de um advogado, o Atticus, que tem que defender um negro que foi acusado de estupro na cidade dele, e o livro todo é narrado pelo Scout, que é a filha do Atticus, que tem entre 6 e 8 anos durante o tempo em que o livro se passa. O título do livro, O Sol é para Todos, evidencia muito a crítica que esse livro faz, de que o sol, ou seja, as alegrias, as oportunidades, o respeito e a justiça deveriam ser para todos os homens no mundo todo, independente da sua religião, da sua cor de pele, da sua orientação sexual, de tudo. Mas pra gente entender um pouco a crítica que esse livro faz e o quão chocante que ele é, a gente tem que ter um pouco de conhecimento histórico sobre a época em que esse livro se passa. O livro se passa na década de 30, numa cidade do Alabama que fica no sul dos Estados Unidos. Eu não sei se todos vocês têm algum conhecimento sobre a história dos Estados Unidos, mas eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o que levou esse livro a tratar deste assunto. Entre os anos de 1861 e 1865, aconteceu nos Estados Unidos a Guerra Civil Americana, ou Guerra da Secessão, em que os estados do norte, chamados de União, lutaram contra os estados do sul, que eram conhecidos como Confederação. O motivo da guerra foi a escravidão. Os estados do sul dos Estados Unidos, ou seja, a Confederação, tinha uma economia predominantemente agrícola e era sustentada pela mão de obra escrava, enquanto nos estados do norte a escravização de pessoas já havia sido ilegalizada, e quando o sul fez o primeiro ataque ao norte para tentar expandir a escravização, foi que a guerra começou. Os estados confederados perderam a guerra e assim a escravização foi ilegalizada em todo o país. Mas mesmo depois que a escravização foi ilegalizada, que a escravização foi abolida, os Estados Unidos, principalmente o sul dos Estados Unidos, continuou extremamente racista. Depois do fim da guerra, entre os anos de 1876 e 1965, haviam leis nos estados do sul que segregavam os negros dos brancos. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre quais eram as leis, porque não é bem sobre isso que a Harper Lee fala no livro. Porém, contudo, entretanto, todavia, a Harper Lee viveu durante essa época de segregação, e ela lançou O Sol é para Todos 5 anos antes que as leis de segregação racial fossem revogadas nos Estados Unidos. Ou seja, esse livro aqui ele foi um grande choque, principalmente porque ela é do Alabama. Então o Alabama tinha uma autora que estava defendendo os negros na época em que os negros não podiam conviver socialmente junto com os brancos, eles tinham que conviver de uma maneira separada. O livro tem uma linguagem muito doce e muito compreensível por causa da idade da Scout. Ela é uma menina de 6 a 8 anos durante a história do livro, e ela desenvolve muito bem os personagens que estão à volta dela, e também desenvolve muito bem a linha de raciocínio que ela tem e os pensamentos que ela faz quando o pai dela passa algum ensinamento pra ela. Isso torna pro leitor muito fácil de perceber as problemáticas que aconteciam nessa época e de compreender os problemas sociais apresentados no livro. Uma das grandes belezas desse livro é que a Scout tem justamente essa narrativa doce, infantil e ingênua e sem maldade. E é muito incrível você ver como que a Scout consegue ter uma visão da vida, uma visão das pessoas, uma visão de como funcionam as coisas que as outras pessoas adultas não conseguem entender. Ela tem uma visão tão sem maldade do mundo que ela não consegue compreender por que as pessoas tratam umas às outras dessa maneira por causa de um motivo tão fútil, que é a cor de pele. O Sol é para Todos consegue abordar diversas críticas em graus menores ou maiores, mas a mais clara dela, a mais evidente e a que é mais discutida é a crítica ao racismo e ao preconceito. Apesar do livro ter 55 anos desde a sua publicação, ele é extremamente atual. Os problemas que acontecem aqui acontecem até hoje, e isso é extremamente deprimente. E esse livro aqui, apesar dele se passar no Alabama, no sul dos Estados Unidos, ele também pode ser facilmente adaptado para a realidade brasileira, até porque a gente também passou por um período de escravização, e após a abolição da nossa escravização, os negros continuaram sofrendo no Brasil, continuam sofrendo até hoje, mas eles foram basicamente jogados à própria sorte. Eu dei pra esse livro aqui 5 estrelas, é um livro incrível, é um livro que eu recomendo pra todo mundo, não importa qual a sua idade, você vai conseguir compreender esse livro por causa da narrativa da Scout, e eu acho isso genial da Harper Lee. Ela põe uma narrativa de uma criança, então até crianças conseguem entender, gente, porque é muito fácil de você se conectar e é muito fácil de você entender o mundo pelas palavras da Scout. Mas essa resenha aqui ainda não acabou, porque tiveram duas coisas que ficaram martelando na minha cabeça durante toda a minha leitura, e eu queria muito utilizar esses ensinamentos que eu peguei do livro para discutir com vocês um pouquinho e saber o que vocês acham sobre esses assuntos. A primeira coisa que eu queria discutir com vocês é a invisibilização do movimento negro e do racismo. Como assim? Há um trecho nesse livro aqui que eu já vou ler pra vocês que me fez pensar numa coisa que já aconteceu 2 vezes num período muito recente e que com certeza já aconteceu antes, eu aqui não tô me lembrando agora, e é uma coisa que me deixa extremamente irritada. É muito comum do brasileiro invisibilizar o racismo, e eu ainda por cima já ouvi de pessoas que racismo não existe no Brasil, o que é o cúmulo do absurdo alguém falar isso, né?
vamos concordar, é um cúmulo alguém falar que não existe racismo no Brasil. E mesmo as pessoas que acreditam que existe racismo no Brasil acabam invisibilizando às vezes esse racismo. Eu vou ler o trecho pra vocês. Sabemos que nem todos os homens são iguais, não no sentido que alguns querem nos impor. Algumas pessoas são mais inteligentes do que outras. Algumas têm mais oportunidades do que outras, pois nascem privilegiadas. Alguns homens ganham mais dinheiro do que outros. Algumas senhoras fazem bolos mais gostosos do que as outras. Algumas pessoas são mais dotadas do que a maioria. Esse trecho aqui é incrível, do Atticus Finch, que é o advogado e o pai da Scout, e ele só fala coisa incrível nesse livro, pelo amor de Deus, que pai maravilhoso. Ele evidencia muito bem de que nós não somos todos iguais, nós não somos todos macacos, nós não somos todos maju. Quando nós falamos que nós somos todos iguais, que nós somos todos homogêneos, que nós somos todos humanos, quando nós disseminamos a ideia de que não há nenhuma diferença entre brancos e negros, nós estamos velando o preconceito, nós estamos diminuindo a magnitude do racismo. Nós não somos todos macacos e nós não somos todos maju porque a gente não tem a mínima ideia do sofrimento que um negro passa. Nós brancos não temos ideia da dor, não temos ideia do racismo, não temos ideia da dificuldade que os negros passam só porque eles nasceram negros, só porque eles nasceram com uma cor de pele diferente da nossa. Então a gente não pode dizer que nós somos todos iguais, porque nós não somos todos iguais. Eu posso sentir empatia, eu posso querer ajudar, eu posso querer tentar lutar contra o racismo, mas eu nunca posso igualar a minha experiência de vida com a experiência de vida de um negro, porque a experiência não é a mesma, o sofrimento não é o mesmo. Eu, Sibeli Lobo Galvão, e você, que é branco como eu, nunca vai sofrer racismo na sua vida, pelo menos não no nosso país. Então eu não posso dizer que eu sou igual a Maju e que eu sou igual a todos os negros do Brasil, porque eu não sofro esse mesmo preconceito. E eu sei que às vezes as pessoas usam esses termos, usam essas hashtags pra tentar dar apoio, pra tentar lutar, só que isso invisibiliza, isso vela, isso passa a ideia e passa a mensagem de olha como nós somos legais, os brasileiros não são racistas, os brasileiros todos amam todos os negros, quando essa não é a verdade do Brasil, essa não é a realidade brasileira. E não só o brasileiro, tá, gente? Eu não tô tentando atacar vocês, eu não quero ofender vocês, eu quero tentar abrir o olhar de vocês pra uma realidade que acontece. O racismo está aí todos os dias. Se não tivesse racismo, não teria necessidade de criarem uma hashtag dizendo somos todos maju ou somos todos macacos. Só que ao mesmo tempo em que o racismo fez com que esse movimento somos todos iguais acontecesse, esse movimento invisibiliza a dor do negro, invisibiliza o racismo, invisibiliza o preconceito. É isso que eu quero tentar fazer com que vocês entendam, porque eu sei que a gente às vezes não usa isso com maldade. Eu sei que às vezes a gente usa pra poder tentar ajudar, só que não tá ajudando. O outro assunto que eu queria conversar com vocês, e esse é um pouco mais polêmico, é a redução da maioridade penal. É um debate que tá acontecendo bastante e eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. O legal de O Sol é para Todos é que nele tem uma conexão intrínseca entre racismo e justiça. O Atticus, ele é amplamente criticado pela sociedade porque ele tá defendendo um negro. E um negro, gente, naquela época não tinha voz. Ele não tem que ter voz. Ele não tem que ter alguém defendendo ele. E isso é uma coisa que acontece hoje em dia no Brasil. Vocês podem discordar de mim, vocês estão em todo o direito de vocês discordar de mim, mas o nosso preconceito de criminalidade está interligado com o nosso racismo. Se você vê um grupo de jovens brancos andando à noite, você não faz o mesmo julgamento desses brancos que você faria se fosse um grupo de negros andando à noite. E é por causa desse nosso preconceito, desse nosso racismo, que já automaticamente associa o negro com o crime, que a redução da maioridade penal é tão perigosa. Existem diversos motivos que me fazem ser contra a redução da maioridade penal, mas em O Sol é para Todos, a Harper Lee mostra que o negro, na década de 30, ele não tinha voz pra se defender. E ele continua não tendo voz pra se defender até hoje em dia. Ele continua sendo inferiorizado e erroneamente julgado, seja em Ferguson, nos Estados Unidos, ou seja aqui no Brasil, como no caso Amarildo. Será que o Amarildo teria sido detido pelos policiais se ele fosse branco? E isso então levado ao desaparecimento dele? Será que isso iria acontecer? A Universidade Federal de São Carlos fez uma pesquisa no ano passado, e nessa pesquisa eles relataram que o índice de negros mortos por policiais a cada 100 mil habitantes em São Paulo é 3 vezes maior que a de brancos mortos por esses mesmos policiais. Além disso, desse número de mortes, 70% tem de 15 a 29 anos e 79% dos policiais são brancos. Ou seja, a maior parte da população jovem que morre em São Paulo, vítimas
de policiais é negra e a maioria dos policiais são brancos. Reduzir a maioridade penal é permitir o aumento dos assassinatos motivados pelo racismo. O nosso sistema de segurança pública já leva do pressuposto de que um negro oferece muito mais risco à sociedade do que um branco. E eu quero que vocês entendam que eu não tô dizendo que todos os policiais são racistas, que eles são do mal. Ai meu Deus, policial é a pior coisa que existe no mundo. Não é isso que eu tô falando pra vocês. Eu não tô fazendo o julgamento de que todos os policiais são racistas ou de que todos os brancos são racistas. Porém, contudo, entretanto, todavia, é importante que a gente perceba que a nossa mente foi moldada assim. O Brasil tem um histórico racista que vem desde a época da escravidão. E é muito difícil a gente ter um autocontrole e um autopoliciamento para que a gente não repita e reproduza racismo inconscientemente. Assim como a gente reproduz o machismo inconscientemente, a gente também reproduz o racismo inconscientemente. E é nosso dever tentar nos autopoliciar. Só que isso é difícil, isso é complicado, demanda um esforço. Infelizmente, existe sim pessoas que acreditam que bandido bom é bandido morto e que todo negro é bandido. Mas é dever de cada cidadão brasileiro e do mundo se policiar para não reproduzir o racismo, para não reproduzir preconceito, qualquer tipo de preconceito que possa machucar pessoas, que possa magoar pessoas, que possa destruir a vida de pessoas. E é nosso dever também tentar ajudar a abrir os olhos de algumas pessoas para que elas vejam que elas estão reproduzindo preconceitos, independente se seja racismo, machismo, homofobia ou qualquer coisa, qualquer outro tipo de preconceito, para que essa pessoa pare, porque às vezes a pessoa tá fazendo isso inconscientemente. E isso é muito perigoso quando a gente tenta reduzir a maioridade penal, gente. Reduzir a maioridade penal é condenar um jovem negro, independentemente se ele cometeu ou não algum crime. Reduzir a maioridade penal é matar o Mockingbird. Reduzir a maioridade penal é impedir que o sol seja para todos, porque nem todos vão ter a mesma oportunidade de se defender perante a justiça. E infelizmente existe um lado fraco na corda, e os negros estão desse lado. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, essa foi a resenha de hoje. Esse vídeo com certeza ficou um pouco mais grandão do que as outras resenhas, porque nós discutimos bastante coisas aqui. Eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo o que vocês acham desses assuntos, o que vocês acharam desse livro. Por favor, se você discorda de mim, pode comentar também, mas não vamos ofender ninguém, não vamos xingar ninguém, porque aqui ninguém precisa disso, nós somos pessoas civilizadas, a gente não precisa xingar, não precisa ofender. Eu super recomendo O Sonho para Todos pra todo mundo, eu acho que todo mundo devia ler. É um livro incrível, é um livro sensacional. Olha, se eu pudesse, eu dava um desse pra todo mundo, porque eu acho que todo mundo devia ter um desse. O Grupo Editorial Record relançou com essa capa linda pelo selo José Olímpio, então agora é um livro que tá novamente fácil de encontrar pra comprar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero vocês no próximo vídeo e tchauzinho!